Fala, lindonas! Para hoje uma costurinha super fofinha, super rapidinha. Alguém adivinha? Alguém adivinha? Um estojinho de higiene bucal, gente. Olha que fofura! E aí, se você já está inscrito aqui no nosso canal, não esquece de deixar meu like. Se você não está inscrito, se inscreve. Se inscreve porque toda semana tem um vídeo com uma peça super fofa para você conseguir acompanhar os nossos painéis que vêm, os projetos que vêm nos nossos painéis. E para esse painel aqui, gente, quando vocês adquirirem, vocês vão conseguir fazer 2 estojinhos desse aqui do passo a passo da aula, e ele vem com peça brinde, gente, vem com esse estojinho aqui como peça brinde. Se você tiver alguma dificuldade para montar esse estojinho, a gente já tem o passo a passo dele também, tá? O link vai ficar bem aqui na bio, e aí é só você clicar e dar uma olhadinha de como monta, das medidas que a gente precisa aqui para bater tudo certinho, tá? A gente já tem esse passo a passo liberado aqui no nosso canal, aí você vai lá, dá uma olhadinha e já fica com as 3 peças montadas, porque no painel você vai conseguir 2 estojos desse e como peça brinde você consegue fazer um estojinho desse aqui. Delícia, né? E aí, ó, fora esse estojinho aqui que você consegue fazer e a gente já tem o passo a passo, a gente vai fazer o passo a passo desse aqui agora. Já recebi, vou cortar eles assim, tá? Aqui, ó, o dentinho é o único que eu vou cortar maior, deixando um pedacinho extra do painel. E o restante dos outros 2 recortes eu já vou cortar no molde certinho. Fora os recortes do painel, a gente vai precisar de zíper, cursor, viés, bagum, plástico, mas isso eu vou falando no decorrer da costurinha e aí vocês vão anotando aí, mas não se preocupa com isso não, porque vem tudo especificado no painel. Quando você receber vai estar todas as medidas certinhas e o material que você precisa, tudo certinho para que você não tenha esse trabalho, tá bom? Então, ó, bora, vem comigo, vem costurar. Lindonas, para começar, eu vou pegar o meu dentinho aqui, tá? Ele vem assim. Eu vou colocar aqui, ó, só para dar um acabamento no meu nylon 600, que vem para estruturar o painel, num bagunzinho. Ele vai ficar assim. Na hora de eu fazer minha costura aqui, eu vou fazer a minha costura um pé de máquina para dentro dessa parte preta. Então, ó, eu venho aqui para a máquina, dou um pezinho de máquina dessa marcaçãozinha que tá aqui no dentinho. Eu vou diminuir esse dente, um pezinho de máquina, então vai devagar para que você consiga diminuir ele todo por igual, porque eu quero cortar ele para que essa parte preta não apareça. Então, ó, eu venho costurando com um pezinho de máquina para dentro, vai bem devagarinho, ó, até chegar aqui, ó, e vai ficar assim, tá vendo, ó? A minha costurinha ficou um pé de máquina para dentro dessa parte preta. Nessa hora, eu vou pegar minha tesourinha de picotar, venho, ó, e vou cortar bem rente a minha costura, tirando essa partezinha preta. Então, ó, ele vai ficar assim, ó. Depois que eu cortar toda essa volta aqui, ele vai ficar assim, tá? Então, ó, corta essa partezinha toda aqui, pega o isqueiro e sela para que não desfie, tá? E vai ficar assim. Depois você vem aqui em cima, coloca um ilhóizinho e o nosso dentinho já vai estar pronto, tá? Ó, vai ficar assim. Agora a gente pega o nosso dentinho, deixa ele separadinho que a gente vai usar ele no final. Lindonas, depois do dentinho, o próximo passo é a aba, tá? Pega a aba, vou pegar o forrinho, vou cortar já no mesmo molde da aba, então você vai lá em cima do bagum, já faz o corte direitinho, tá? Repara que ela vem com essa marcação aqui, ó, que ela tem 3 centímetros, assim na largura, por 1 na altura. E dentro dela, a gente tem uma marcação aqui, ó, retinha, e tem esse Vzinho. Nós vamos fazer um corte nessa marcação retinha e vamos fazer o desenho desse Vzinho aqui. E aí, nós vamos dobrar e vamos colar para trás, tá? E no forro a gente vai fazer a mesma coisa. Eu não vou fazer esse passo a passo aqui, eu já deixei o meu de hoje, ó, minha estampinha escolhida de hoje, pronta, já coladinha, e nós vamos pular essa etapa aqui nesse vídeo. Mas, se você tiver alguma dificuldade, se você não souber como eu fiz aqui,
Aqui embaixo tem o link da nossa necessaire com visor plástico. A mesma forma que eu faço o visor plástico lá nessa necessaire, você vai fazer esse pedacinho aqui. Então, dá uma olhadinha nesse passo a passo e tira qualquer dúvida que você tenha, tá bom? Aí, ó, depois que a gente cortar e colar, vai ficar assim. Agora, ó, eu só venho e passo uma costurinha em volta desse buraco aqui, ó, deixando tudo preso e costuradinho, tá? Aqui ele já tá coladinho, coloquei a minha dupla face, alinho ele aqui direitinho, ó. Vai lá, leva pra máquina e faz uma costurinha pra ficar bem direitinho esse acabamento, ó. Faz uma costurinha bem rente, bem bonitona, ó. Vai devagarinho, deixando tudo presinho, tudo bem lindão, e a gente vai conseguir um acabamento bem retinho atrás também. Não vai ficar enrugado, tá bom? Então, ó, cheguei aqui, dei meu retrocesso, e aí vai ficar um acabamento super fofinho, tá? Vai ficar retinho aqui atrás, nessa parte aqui que vai ser o acabamento da nossa bolsa. Fiz isso, já deixei essa parte aqui pronta, venho e passo uma costurinha em toda essa volta aqui. Se você vê necessidade, tá? Você passa essa costurinha para deixar tudo preso, porque agora a gente vai trabalhar o viés aqui nessa parte. E aí, lindonas, ó, depois dessa parte costurada, nós vamos passar o viésinho. Venho aqui na minha parte do avesso, coloco o meu viés aqui aberto para passar uma costurinha na dobrinha do viés. Não preciso dar acabamento no viés aqui em cima. Agora eu preciso me preocupar só com essa parte arredondada. Então, vai passando o seu viésinho em toda a costurinha aqui, ó. Passa o viés em toda essa parte arredondada, até chegar aqui do outro lado, ó. Cheguei aqui do outro lado, ó, ficou assim. Essa parte aqui em cima eu não preciso me preocupar agora. Venho e vou rebater esse viés. Vira ele aqui e passo uma costurinha rebatendo esse viés. E a minha abinha vai ficar assim, tá? Vou tirar esse excesso aqui. Ela vai ficar sem esse acabamento aqui em cima mesmo e só com o viésinho aqui, ó, nessa parte arredondada. Fiz a minha aba, agora, ó, eu vou pegar o corpo da minha bolsa, tá? Aqui eu tenho a minha parte estampada e ela já vem com uma marcação. Eu vou pegar outra estampinha aqui que a gente estava olhando, que vai ficar mais fácil para vocês conseguirem visualizar. Ó, essa marcação já vai vir para vocês um pouquinho mais clara do que tá aqui. Essa aqui eu fiz só mesmo para vocês verem. Ela já vem com essa marcação, que é a marcação para a gente colocar a nossa alça. A alça eu vou pegar, ó, e eu vou cortar o tamanho do meu estojo para essa parte maior aqui. Deixa eu ver a medida para vocês, ó. Aqui, ele tem aproximadamente 28 centímetros, tá? Então, você coloca a alcinha no estojo e corta a medida certa. Vem aqui, ó, e sela a pontinha, tá bom? Feito isso, gente, nós vamos colocar a alça alinhadinha na marcação. Venho aqui e vou passar uma costura aqui nessa beiradinha até a nossa marcação. Então, olha direitinho, ó, passei até a minha marcação aqui, passo aqui em cima e desço, tá? Essa parte aqui vai ficar solta, tá? Então, ó, vou colocar ela alinhada aqui, ó, na minha marcação. Venho, trago pra máquina, costura bem na beiradinha. Até, ó, vou fazer até aqui para eu não me perder. A minha marcação manda eu vir até aqui, ó. Então, já deixei marcadinho aqui até onde eu preciso costurar. Passei uma costura na beiradinha. Aqui, ó, venho pro outro lado. E agora eu vou descer também na beiradinha, tá? E aí, ó, deixei a minha alça aqui presa.
Fiz essa parte, vou separar esse corpinho aqui. Na verdade, antes de separar o corpinho, ó, eu fui lá e cortei o meu bagum com o mesmo molde, ó. Vem aqui, ó, coloca lá o molde em cima do bagum, passa a caneta e faz o recorte igual, tá? Agora, ó, eu vou separar o meu pedaço aqui estampado que eu vou trabalhar em cima do meu bagum. Já fiz aqui essas duas marcações e eu vou te passar essas medidas agora, tá? Daqui, ó, dessa ponta pra cima, eu venho com a minha régua, alinhei direitinho e fiz uma marcação de 12 centímetros e meio. Então, ó, da ponta pra cima, eu marquei 2,5 centímetros. E dessa ponta aqui pra baixo, eu fiz uma marcação de 13,5 centímetros. Então, ó, essa aqui da ponta para baixo, 13,5 centímetros e da ponta aqui para cima, 12,5 centímetros. Depois que eu fiz essas duas marcações, eu peguei, ó, 2 pedacinhos de plástico cristal, tá? A medida vai estar certinha no painel, tá? Então, ó, venho aqui com o meu plástico cristal, vou precisar de 2 pedacinhos de viés. Eu já deixei aqui, ó, o meu dobradinho, que eu vou precisar dos 2 dobrados. Então, ó, cortou o seu viésinho aí, dobra ele no meio certinho, bem alinhadinho, tá? Então, ó, vem dobrando ele, deixa ele todo alinhado, os 2 ladinhos, tá? E vamos precisar também do zíper. Nessa hora, ó, eu vou pegar o meu plástico, venho aqui com o meu viésinho que já tá dobradinho e vou colocar, ó, o meu plástico no meio desse viés. Meu viés vai abraçar o plástico. E aí eu venho e passo uma costurinha bem nessa beiradinha aqui de baixo, tá? Leva pra máquina e uma costurinha bem nessa beiradinha, tá? Vai devagarinho pro viés não escapulir. Passei a minha costura bem aqui embaixo, tá vendo? Ó, tá bem aqui embaixo para ficar uma costura bem lindona. Vou pegar o meu zíper, alinha aqui direitinho e agora eu vou passar uma costura bem aqui em cima, prendendo o meu zíper atrás aqui escondidinho no meu viés. Então, alinha ele aí bem direitinho, leva pra máquina e passa uma costurinha agora na beiradinha de cima, deixando tudo bem alinhadinho. Depois que eu fizer essa costurinha aqui, ó, vai ficar assim, tá? E aí eu pego o meu outro pedacinho do viés, que já tá dobradinho, e agora eu vou abraçar o meu zíper, tá vendo? E eu venho e passo uma costurinha bem aqui embaixo. Então, ó, levo aqui pra máquina, alinha direitinho e vai passando uma costura bem na beiradinha. E vai ficar assim, gente, olha que fofura. Nessa hora, você pega o seu cursorzinho, vou pegar o meu aqui e nós já vamos passar o cursor aqui, tá? Então, vai lá, já coloca o cursor. E aí, lindonas, ó, passei meu cursor, vou vir aqui, ó, tiro o excesso que tem, tá? Já deixa tudo aqui limpinho pra facilitar. Agora, eu venho aqui, ó, e vou alinhar certinho. Essa pontinha aqui do viés, eu vou colocar em cima da linha que a gente já tinha feito. E aí, ó, alinha direitinho, traz aqui pra máquina e passa uma costurinha na pontinha do viés. Eu vou passar a minha aqui, ó, e vou mostrar pra vocês. Eu tô escondendo aquela linhazinha que eu tinha feito. Vou devagarinho nessa hora para essa costurinha ficar bem retinha, bem lindona, tá? Ó, vim aqui, passei uma costurinha bem na beiradinha e em cima daquela linha que eu já tinha feito. Fiz essa parte, já posso costurar aqui, ó, em volta, deixando tudo preso. Porque aí depois que eu fizer essa costura, eu já posso refilar o que tá sobrando do plástico cristal aqui, tá bom? Ó.
Tô fazendo uma costurinha bem na beiradinha, só pra deixar tudo preso, tá? E aí, ó, vem aqui e já corta esse excesso de plástico. E eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Ó, já deixei o meu trabalhinho pronto, mesma coisa que eu fiz do lado de cá, eu também fiz do lado de cá. Venho aqui, vou passar minha costurinha, vou passar aqui, ó, a costurinha para deixar ele preso também, refilo e volto pra gente dar continuidade. Lindonas, ficou assim a parte de dentro do nosso estojo, tá? Agora eu vou pegar o recorte estampadinho e vou costurar ele, nosso estampadinho, junto com a parte de dentro. Então, ó, essa parte aqui que a nossa alça tá costurada, vai ficar aqui, ó, assim, na marcação de 13 centímetros. Esse aqui é o bolso maior. Lembra que um a gente fez com 13 centímetros e meio e o outro com 12,5? Então, a pontinha costurada da alça vai ficar aqui, ó, nessa parte que tem 13 centímetros e meio, tá? Então, ó, você vem aqui, alinha certinho, e aí depois de alinhado, ó, qualquer coisa vai lá, prende. E agora eu vou passar uma costura para deixar tudo presinho, para não me dar trabalho depois. Então, ó, deixa alinhadinho, vem aqui, ó, leva para a máquina e passa uma costurinha na beiradinha, só para facilitar o nosso trabalho. Lindonas, passei a minha costura, vou tirar, ó, todo o excesso que tem aqui, tá? A minha alcinha, ó, fica soltinha de um lado e do outro lado. Eu já deixei ela toda presa, tá? E aí, ó, vai limpando tudo que a gente não precisa aqui, tá? Porque às vezes sobra um pedacinho ó, meu zíperzinho aqui, sobrou um pedacinho. Então, limpa a sua peça toda pra não te incomodar na hora da gente passar o nosso viés aqui, tá bom? Depois que você cortar todas as partes e deixar ela toda alinhadinha, você vem selando novamente, ó, a alça, a parte aqui do zíper, dá uma seladinha em tudo, tá? Ó, vai ficar assim, parte de dentro, parte de trás. A minha alcinha tá costurada aqui, ó. Então, ó, eu vou trabalhar a minha aba exatamente nessa parte aqui por dentro. Vem aqui, acha o meio da sua abinha, vou dar um piquezinho aqui, acha o meio da sua peça, ó, dobra aqui direitinho, acha esse meinho aqui, tá? E aí você vai vir, ó, e vai colocar meio com meio pela parte daqui de dentro, tá? E aí a gente vai passar uma costurinha. Essa abinha, ela fica pra dentro, tá? Na frente da parte da alça que tá costurada. Então, ó, a minha alcinha tá costurada aqui e a minha abinha vai ficar costurada aonde ela também tá? Na alça, no caso. Meio com meio, venho aqui e passo uma costura só pra deixar tudo presinho, pra me dar a segurança na hora de eu passar o meu viés. Ó, vai ficar assim. Deixei aqui separadinho um pedacinho de viés. Não precisa ser muito grande, 5 centímetros já tá ótimo. Dobrei ele ao meio, vou passar uma costurinha na beiradinha de cá e uma na beiradinha de cá. Ó, é só pra gente prender o nosso dentinho e deixar a nossa peça mais fofinha. Vim aqui, ó, passei uma costurinha, uma de cada lado, ó. Venho aqui, dobro ao meio, vou colocar aqui do ladinho, ó, e vou passar uma costurinha aqui em cima também, pra deixar ele presinho, ó. Prendi, vou cortar esse excesso aqui. Vai ficar assim, tá? Nessa hora, eu vou começar a passar o nosso viés. Deixei aqui separadinho o meu viés amarelo. Certifica que você não vai costurar essa alcinha, então dobra ela, porque como ela é do mesmo tamanho
Daqui, na hora de você passar a costura, você pode acabar costurando tudo. Então, ó, vou deixar ela presinha aqui para certificar que eu não vou passar o meu viezinho na hora de costurar a alça no meu viés. Venho aqui, ó, e vou começar a minha costura, tá? Abro o meu viés, vou dobrar ele assim, ó, e vou começar minha costurinha. Vou começar ela aqui do meinho, a linha certinho, vou passar a costura em cima da marcação do viés. Leva pra máquina, vou passar em cima dessa extensão todo esse viés abertinho assim. Passei o meu viezinho, tá? Ó, deixei aqui uma sobrinha depois do início. Vou desvirar esse viés, ó. Vou colocar ele todo pro outro lado. E agora eu vou rebater. Coloque ele certinho aí, ó, bem alinhadinho. Prende. Vai prendendo ele todo aí, se tiver necessidade. E agora a gente vai passar uma costurinha rebatendo esse viés aqui na peça toda, pra gente já finalizar ela, tá? Lindonas, passei o meu viés, vai ficar assim a nossa peça. Venho aqui, ó, ela vai ficar dobradinha aqui assim, dessa forma. Vou colocar aqui a minha alça. Nessa hora, você pode fazer a medição de onde vai bater o botãozinho Rita. Eu vou usar aqui o botãozinho vermelho. Poderia ter colocado aqui também amarelinho, azulzinho. Separei aqui o vermelhinho, vou colocar o botãozinho aqui. E como acabamento dessa alça, eu separei aqui, ó, essa terminação aqui de alça, porque vai ficar bem bonitinho, tá? E se você quiser colocar a terminação e o botão prata, também fica bem legal. Eu não tinha o botãozinho prata aqui, mas ó, essa dá outra cara. Eu vou botar aqui as minhas terminações e volto para mostrar para vocês. Lindonas, ó, coloquei o acabamento aqui, como eu falei para vocês, botei o botãozinho, coloquei o acabamento. E aí, lembra do dentinho que a gente fez no início? Aqui, ó, o meu tá com gravatinha, mostrei para vocês que a gente tem um de lacinho também. Vem aqui, ó, com a correntinha, vou passar aqui dentro. Nesse pedacinho aqui que a gente deixou, esse viésinho a mais aqui, ó, passa aqui dentro a correntinha, pra gente deixar essa fofura presa aqui. Caso você não queira o dentinho, você pode pedir uma tag também com o nome da criança, porque aí fica o nome penduradinho aqui. A gente pode fazer a tagzinha com o nome quadradinha, e aí você pode deixar o nomezinho da criança aqui pendurado. Mas olha que fofura que fica. Prometi a vocês no início do vídeo que eu ia mostrar um estojo super prático e super fofo. E vocês não podem falar que eu não mostrei. Olha que lindo que fica, gente. Pra lembrancinha de aniversário, pro dia a dia, pra levar pra escola. Olha, super espaçoso também. Cabe a pasta, a escova, a toalhinha, cabe tudo aqui dentro, tá? Nossos painéis já estão liberados. Se ficou comigo até agora, deixa o like aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá? Todos os links estão aqui embaixo das aulas que você precisa pro estojinho que vem como brinde nesse painel e também para você ver como faz esse acabamento aqui da nossa necessaire com um visor plástico. Então os dois links vão estar aqui embaixo no vídeo também, caso você tenha dúvida. E eu quero ver muitos estojinhos feitos por aí. Você fazendo, não esquece de me marcar, porque eu vou ficar
louca de ver qual estampa que você escolheu. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo, até semana que vem.